Bom, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui desse programa, dessa maratona de lives que eu venho fazendo nos últimos dias. Aqui a gente discute as estratégias que vão te ajudar na sua jornada para você dominar os ciclos do mercado e entender quais são os melhores investimentos para cada momento, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Lacerda e o tema de hoje é por que a reserva de emergência é mais importante do que você imagina. Então, antes de qualquer coisa, eu quero falar o seguinte: hoje é um dia muito importante. Alguém sabe dizer por que hoje é um dia muito importante? Tem um pouco de delay aí quando eu falo e vocês escutam. Então, às vezes eu pergunto uma coisa e nos comentários só vem alguns segundos depois. Mas hoje é um dia importante porque é meu aniversário, é isso mesmo. Hoje estou um pouquinho mais velho aí do que ontem. A gente fica um ano inteiro na mesma idade, só num dia que muda de idade. Então, só hoje que eu estou um pouco mais velho do que ontem. Mas é isso aí. E valeu, valeu. Bom, pessoal, então o tema de hoje é reserva de emergência, né? E eu quero começar perguntando para quem está aí me assistindo, quem é que tem uma reserva de emergência, quem é que não tem, quem aqui tem uma reserva de emergência que acredita que é o que ela precisa, é o que você precisa, se é do tamanho que você precisa, você acha que precisa ter mais dinheiro investido na sua reserva de emergência. Me dá uma ideia aí de como que vocês estão com relação a isso. Tá? Roberto, parabéns. Valeu, Roberto. Obrigado. Jana, valeu, Jana. Parabéns. Muita luz e prosperidade no seu caminho. Obrigado, Jana. Beleza. Então, em primeiro lugar, pessoal, eu quero deixar todo mundo aqui na mesma página, né? Vamos definir o que é reserva de emergência. E, bom, a reserva de emergência é uma parte dos seus investimentos, é um pedaço do seu patrimônio que, como o nome já diz, serve para você utilizar em caso de emergência. É que nem aquele hidrante, né, que tem em alguns lugares, empresas e prédios e tal, que está escrito assim, quebre em caso de emergência. Né? Então, você não vai quebrar em qualquer situação, você só vai quebrar em caso de emergência. E esse é um ponto que as pessoas confundem muito. Né? Muitas vezes as pessoas até começam a criar ali, a construir uma reserva de emergência, mas aí pinta uma viagem, pinta uma troca de carro, uma roupa nova, alguma coisa do tipo, e as pessoas vão utilizando esse dinheiro que, na verdade, não é para gastos diários, né? Como o nome já diz, é para uma emergência. E, por emergência, a gente pode dizer que é um imprevisto, né? Algo que não tem como imaginar que vai acontecer, não tem como prever que vai acontecer na sua vida, mas como a gente sabe, né? Se você tem mais de 10 anos de idade, você sabe que a vida ela é feita de imprevistos, né? Você acorda de manhã e planeja o seu dia e, na maioria das vezes, não acontece como 100% daquilo que foi planejado. Né? Sempre tem alguma coisinha que foge do planejado. Né? Então, a vida ela é feita de imprevistos. Uma certeza que a gente tem é que emergências vão acontecer, né? Imprevistos vão acontecer. Então, você criar uma reserva de emergências para os seus investimentos é uma parte muito subestimada pela maioria das pessoas que investem, que começaram a investir mais recentemente, né? É muito subestimado, mas ao mesmo tempo é muito importante, tá? É um passo muito importante no seu planejamento financeiro, um passo que não deve ser pulado. Então, as pessoas, elas muitas vezes investem em ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos e criptomoedas e títulos de renda fixa, etc. Mas elas não têm nada em reserva de emergência, né? Então, tem um problema clássico, né, levando para um caso extremo,
que eu vi acontecer na minha época de mercado financeiro, né, que eu estava trabalhando em uma instituição financeira, que era o seguinte: uma família muito rica, com patrimônio gigantesco, patrimônio de cerca de 20 milhões de reais, só que tudo em imóveis. Tudo, absolutamente tudo estava imobilizado em imóveis, apartamentos, casas, salas comerciais, etc. E aí o patriarca da família lá, a pessoa que tudo estava no nome dela, né, faleceu, e essa família passou a ter dificuldades financeiras, porque não tinha uma reserva nem para pagar a transição do patrimônio, né, o espólio e etc. Então, o inventário, né, me fugiu a palavra, mas a palavra é inventário. Então, assim, ter a reserva de emergência, você vê que isso independe do tamanho do seu patrimônio, tá? Você vê que uma família multimilionária passou a ter problemas financeiros, tendo que queimar patrimônio, vender imóveis a um preço muito abaixo do preço de mercado, porque não tinha ali como passar escritor e etc., porque não tinha como pagar imposto de transição, enfim, todos os custos que envolvem uma venda de um imóvel, né? Então, a família não tinha dinheiro para isso e passou a ter problemas. Então, você ter uma reserva de emergência é muito importante por vários motivos, tá? E a gente vai falar sobre isso aqui e vou falar também sobre como montar uma reserva de emergência, né? Qual é a forma correta de se fazer isso, tá? Então, reserva de emergência, né, resumindo, é algo que serve para emergências, para imprevistos, aquilo que você não pode prever que vai acontecer na sua vida, mas quando acontece é importante que você tenha um valor, um dinheiro ali reservado para isso, para que você não prejudique o seu patrimônio com isso, né? Então, tem algumas histórias também interessantes que eu já vi acontecer, que é o seguinte: já vi muito com alunos e mentorados meus, alunos de curso, enfim, ao longo dos últimos anos. Eu já vi pessoas, por exemplo, que eram funcionários públicos e, por conta da instabilidade, essas pessoas se preocupavam menos com a questão financeira e etc. E não tinha reserva, né? Eu não sei se vocês se lembram, uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, vários estados no Brasil começaram a ter problema de pagamento dos seus funcionários públicos, etc., né, dos funcionários dos estados. Aconteceu no Rio de Janeiro, em Minas, enfim, em vários estados no Brasil passaram por isso. E eu vi casos, né, pessoas que eu mentorei, que passaram a precisar se endividar para manter o seu custo de vida, porque estavam com vários salários atrasados, né? Então, imagina se essa pessoa tivesse uma reserva de emergência que bancasse ali alguns meses, né, do seu custo de vida. Ela estaria chateada, né, porque não estaria recebendo, né, o seu salário, mas estaria muito menos preocupado do que ela ficou, né, e acabou se endividando, né, tomando dinheiro emprestado de familiares, banco e etc. Você acaba se prejudicando mais ainda, prejudicando o seu planejamento financeiro mais ainda, pela falta de uma reserva de emergência, né? E eu já conversei também com empresários em que eu falava sobre isso, cara. Você tem que ter uma reserva de emergência não só na sua vida pessoal, mas na sua empresa também, né? No seu patrimônio pessoal, mas a sua empresa também precisa ter uma reserva de emergência, né? Tipo, se você tem uma empresa, quais são os custos que envolvem a sua empresa, custos fixos, custos variáveis, pessoal, contas da sua empresa em geral. Quais são esses custos? Você tem a reserva que você tem hoje, o caixa que você tem na sua empresa, voltado para a reserva de emergência. Ele banca quantos meses da sua empresa sem faturamento, né? E aí eu lembro de conversas com um empresário uma vez, e ele me falou, cara, eu falei para ele, cara, você tem que ter pelo menos aí um ano, né, no mínimo e tal, na sua empresa. E ele falou, cara, mas isso é muito tempo, é muito dinheiro e tal. Eu prefiro pegar esse dinheiro e investir no meu negócio, vou ter um lucro muito maior em cima desse valor investido, né? E aí, enfim, conversei com ele sobre isso, sobre os imprevistos que acontecem. E aí você vê só, isso já tem muito tempo, tá? Tem mais ou menos uns 3 anos essa conversa. E aí você vê o que aconteceu em 2020, né? Vários meses, várias empresas precisaram ficar fechadas
vários meses. Eu lembro que no começo lá que aconteceu o problema, que eu não vou falar qual é o problema, todo mundo sabe aqui, mas em alguns canais aqui na internet não pode falar algumas palavras, mas enfim, vocês sabem do que eu estou falando, né? Mas lá no comecinho, quando muitas empresas precisaram fechar as portas do dia para a noite, saiu algumas notícias mostrando que não só no Brasil, tá? Mas isso é uma coisa que vale para o mundo todo, de que a maioria das empresas só tinham caixa para continuarem fechadas por mais 2 meses, né? Então, ou seja, a partir do terceiro mês já pode decretar falência, né? E realmente muitas empresas fecharam ao longo de 2020. Mais de 1 milhão de empresas fecharam as portas ao longo do ano de 2020 e boa parte delas impactadas pelo problema que aconteceu, o problema sanitário, vamos dizer assim, que aconteceu durante boa parte do ano, né? Quase que o ano todo. Então, imagina se essas empresas tivessem, ou as pessoas que são donas das empresas tivessem uma reserva de emergência ali que pudessem segurar por mais tempo, né? Por outro lado, eu já conversei com empresários que o cara tinha 24 meses de reserva de emergência. O que quer dizer isso? Ele podia ficar sem faturamento durante 2 anos, que beleza, ele consegue manter todo mundo, todo o pessoal pago e etc. E ele contou, cara, quando eu contrato uma pessoa, eu pego o salário daquela pessoa, o salário não, né? O quanto aquela pessoa me custa, porque o quanto um funcionário custa para a empresa não é somente o salário, mas eu pego esse custo, multiplico por 24 e deposito esse valor na reserva de emergência. Então, eu só contrato uma pessoa a mais se eu tiver esse valor para depositar na reserva de emergência, porque eu sei que, independente do que aconteça, eu consigo pagar o salário dela por 2 anos, né? Então, 2 anos é um tempo bem confortável, digamos assim. É óbvio que nenhum seguro, né? Se a gente encarar a reserva de emergência como um seguro, nenhum seguro é perfeito, né? Mas 2 anos é mais confortável do que 1 ano, do que 6 meses, né? Do que não ter nenhuma reserva. E mais para frente eu vou falar também sobre qual que seria esse tempo ideal, esse tamanho de reserva ideal, né? Então, as pessoas, né, no mundo hoje em dia, até se você já leu o livro Antifrágil, do Nassim Taleb, esse livro aqui, ó, recomendo fortemente que vocês leiam esse livro, é obrigatório para qualquer pessoa que nasce no planeta Terra, é obrigado a ler esse livro, na minha opinião. E ele fala uma coisa que é verdade. As pessoas hoje em dia no mundo elas estão viciadas na busca pela estabilidade, né? Só que nunca houve tal coisa como estabilidade no mundo, né? Isso nunca aconteceu. Mas as pessoas, os governos, né, as corporações, elas ficam tentando, ficam buscando a estabilidade como se ela realmente existisse, né? Como se fosse a felicidade. Só que a estabilidade não existe, né? Na verdade, o mundo é muito instável, né? A nossa vida ela é feita de instabilidades, né? Coisas acontecem o tempo todo. Então, você precisa ter controle de risco para passar por isso de uma forma mais suave e sem perdas, né? Então, a ilusão da estabilidade faz isso, faz com que as pessoas acreditem que um determinado estado, né, uma determinada situação ali na vida dela vai permanecer para sempre, né, vai continuar sempre da mesma forma, mas pode ser que não esteja da mesma forma daqui a pouco, pode ser que esteja pior, pode ser até que esteja muito melhor, né, mas você precisa estar preparado para isso, né? Então, por que eu disse, né, lá no começo que a reserva de emergência é uma peça essencial para você conquistar a sua liberdade, seja liberdade financeira ou liberdade em geral? Porque, em primeiro lugar, ela te impede ou evita, né, que você se endivide, né, porque se acontece uma emergência, dependendo do tamanho dessa emergência na sua vida, muitas vezes, se você não tem uma reserva, você vai precisar se endividar para resolver aquele problema, né? E também te permite, olha que interessante, te permite correr mais riscos nos seus investimentos.
correr mais riscos não, mas fazer investimentos mais agressivos numa outra parte do seu patrimônio, né? Então, como que funciona isso? Você precisa, o começo, quando uma pessoa me pergunta assim, qual é o melhor investimento para fazer agora? Eu falo, cara, depende de qual é a sua situação atual, se você já tem investimento, onde você quer chegar, quais são os seus objetivos, qual é o prazo que você tem, né? Então, quais são os seus investimentos atuais também importam na resposta dessa pergunta. Porque se você, por exemplo, não tem ainda uma reserva de emergência, você precisa destinar parte dos seus investimentos para isso, tá? Então, imagina o seguinte, imagina que você vai fazer os seus investimentos separando eles em duas grandes caixas, tá? Imagina que isso aqui é uma caixinha e esse aqui é um caixão dos seus investimentos. Então, essa é uma parte, essa aqui é outra parte. Na primeira parte, você tem que fazer a sua reserva de emergência. Então, você vai dividir os seus investimentos. Não estou dizendo que você vai dividir entre instituições e etc. Mas você vai, sei lá, criar uma planilha, vai dividir na sua cabeça, num caderno, de alguma forma do tipo, para entender que uma parte dos seus investimentos é reserva de emergência e a outra parte dos seus investimentos são os seus outros objetivos. Então, nessa parte dos seus investimentos aqui, que é destinado à reserva de emergência, você vai colocar ali aplicações que são voltadas para isso. Elas precisam... O que um investimento precisa ter para fazer parte dessa caixa da reserva de emergência? Ele precisa ter, em primeiro lugar, liquidez. Ou seja, o que é liquidez? Liquidez, a gente pode... Existem algumas interpretações para liquidez, mas uma delas aqui, para vocês entenderem melhor nesse caso, é você ter a velocidade com que você consegue transformar alguma coisa em dinheiro. Então, por exemplo, dinheiro na conta corrente é liquidez imediata, é praticamente dinheiro vivo. É só o tempo de você ir num caixa eletrônico e sacar esse dinheiro ou passar o seu cartão de débito e poder usar esse dinheiro. Uma ação, por exemplo, que você tenha na sua corretora, ela é líquida? Em geral, sim. Tá? Em geral, uma ação, ela tem... hoje em dia, ela demora um dia para ser liquidada, né? Para o dinheiro ficar disponível na sua conta. Só que tem um problema que é o seguinte: ela é o tempo. Imagina o seguinte: imagina que aconteça uma emergência no final de semana. A bolsa está fechada no final de semana, né? Então, você vai conseguir vender ali a sua ação no final de semana? Não. Então, a ação não tem alta liquidez, não tem liquidez diária. Liquidez, no caso aqui da reserva de emergência, é liquidez diária, beleza? Então, se você precisa do dinheiro agora, você consegue sacar esse valor agora, ou, cara, no máximo estourando um dia, tá? E precisa também ter baixo risco, baixa volatilidade. O que significa isso? Uma ação, por exemplo, não é um bom investimento para uma reserva de emergência, porque ela pode cair. Ela pode cair muito, pode cair 10%, 20%, 50%, né? Então, se você precisar do valor ali que você achava que tinha na sua reserva de emergência, pode ser que você não tenha mais esse valor porque as ações caíram, tá? Então, você precisa ter baixo risco e alta liquidez, né? Essas duas coisas, beleza? Isso que faz parte, esses são os investimentos que fazem parte da sua reserva de emergência. Então, é interessante falar também, eu citei o livro Antifrágil, do Nassim Taleb, e eu gosto de falar também que você ter uma reserva de emergência é uma estratégia antifrágil. Tá? Por quê? Porque é contingência. Tá? Eu lembro de uma história, por exemplo, para quem conhece, para quem já leu, um livro chamado 100 Dias Entre Céu e Mar, que é do Amir Klink. Amir Klink, para quem não sabe, é um cara que está vivo ainda, né? Ele fez uma viagem em 1984, se não me engano. Ele atravessou o Oceano Atlântico, né, o Atlântico Sul, do porto de Luderitz, na África, até a Bahia. 6.500 quilômetros remando, beleza? Num barquinho a remo. E aí no livro ele conta que
tinha, por exemplo, um certo parafuso lá que ele tinha de reserva, ele tinha vários de reserva, porque se ele não tivesse essa contingência e acabasse os parafusos, parafuso quebrasse, e ele não tivesse outro para repor, aquilo podia custar a vida dele, né? Então ele tinha contingência em vários sentidos, em comida, em parafuso, enfim, em várias coisas, né? Porque a falta de contingência pode custar a vida. Então, a reserva de emergência, ela é uma contingência, né? Porque imagina o seguinte, imagina que você tem investimentos, tem uma carteira de investimentos e você só tem ações na sua carteira de investimentos. E aí acontece um imprevisto, uma emergência na sua vida. Só que essa emergência aconteceu em março de 2020, quando a bolsa caiu lá, sei lá, vamos supor, num determinado ponto lá do mês, caiu 50%. Seus investimentos caíram 50%. Só que, cara, você precisa do dinheiro porque é uma emergência. E aqui a gente está falando de emergências que custam dinheiro para resolver. E você se vê obrigado a vender suas ações no fundo ali de uma crise absurda que está acontecendo, né? Então, imagina só isso. Você ser obrigado a vender suas ações no momento em que elas caíram 50%. Né? Se você tivesse uma reserva de emergência, você não ia prejudicar o patrimônio investido em ações, né? Porque o fato de você vender ações com prejuízo de 50%, aqui nesse exemplo, isso faz com que você perca muito tempo no seu planejamento financeiro, tá? Porque para você recuperar aquele valor ali, você precisa ganhar 100%, né? Precisa ganhar 100%, que eu digo, naquele pedaço daquele investimento que você precisou resgatar. Então, como você resgatou no momento ruim, no momento não ideal, digamos assim, você perde tempo no seu planejamento financeiro, porque agora vai demorar mais para atingir aquele objetivo ali que você tinha. Imagina que você tinha um objetivo de ter liberdade financeira, de se aposentar daqui a 10 anos, né? E aí, como você não tinha reserva de emergência, aconteceu uma emergência, você se viu obrigado a vender ações no momento de queda absurda, talvez você não consiga mais agora atingir o seu objetivo em 10 anos, talvez agora só em 11 ou 12 anos, por exemplo. Então, você perde tempo com isso, tá? O fato de você ter reserva de emergência serve como se fosse um seguro para os seus investimentos. Como eu disse, né, lá atrás, lá um pouco antes, você ter uma reserva de emergência te permite ter investimentos mais agressivos na outra caixa, né? Lembra? Uma caixinha reserva de emergência, a outra caixinha são os outros investimentos que você faz para poder atingir os seus objetivos de vida, né? Então, nesse investimento aqui, é o seu seguro, né? A sua reserva, né? Liquidez diária, baixo risco, alta liquidez. Nessa caixa aqui são os seus objetivos. Aqui tem ações, fundos imobiliários, criptomoedas, títulos de renda fixa sem liquidez, enfim, outras coisas que rendem mais, que você não precisa de liquidez diária, que tem uma rentabilidade maior a longo prazo e que vão te ajudar a atingir seus objetivos mais rapidamente. Agora, se acontecer um problema e você precisou queimar parte disso aqui, isso significa que você vai demorar mais tempo para atingir os seus objetivos. Agora, se você tinha isso aqui, você vai queimar um pedacinho disso aqui e vai continuar com isso aqui, ó. Você não foi obrigado a vender suas ações quando elas estavam caindo 50%, tá? Aí elas recuperaram, a bolsa fechou até em alta no ano. Então, olha só, imagina se você tivesse vendido e aí a bolsa recuperou, você fala, porra, vendi aquela ação lá por R$10, agora ela está 20. Olha o tamanho do prejuízo, né? Então, a reserva de emergência, ela te proporciona isso, tá? É redundância, né? Contingência. Então, beleza. Entendendo a importância disso, entendendo a importância de ter uma reserva de emergência, né, como contingência dos seus investimentos, para que você não seja obrigado a liquidar investimentos mais agressivos em momentos ruins, né?
caso aconteça algum problema ali durante esse período. E entendendo a importância disso, como é que a gente faz, então, quais são os passos para você montar uma reserva de emergência, tá? Em primeiro lugar, o que não faz parte de uma reserva de emergência? Ativos sem liquidez. É muito importante tomar muito cuidado. Nos últimos dias, eu recebi perguntas de algumas pessoas me falando, pô, tem uma conta aqui no PicPay, que tem uma aplicação no PicPay que rende 200% do CDI, não sei o quê. Cara, eu não conheço essa aplicação específica do PicPay, né, o que eu respondi para a pessoa, mas rendendo 200% do CDI, talvez não tenha liquidez. Tem uma grande chance desse dinheiro não ter liquidez, não ter liquidez. Então, não é um bom lugar, caso não tenha liquidez, para você guardar a sua reserva de emergência. Tá? E também, outra coisa é, com essa rentabilidade toda, porque não é comum, tá? Se tiver liquidez, 200% do CDI, significa que por trás ali tem algum título, algum investimento que tem um risco maior, tá? Então, também é importante tomar cuidado, porque muitas vezes você tem uma aplicação de renda fixa que, que assim, tem alta liquidez, só que o risco de crédito ela é alto, tá? Então, o que significa o risco de crédito? Por trás tem um banco ali, um banco pequeno, que tem uma chance maior de quebrar do que um outro banco maior, mais sólido e etc. Ou uma financeira, enfim. Então, se aquele banco quebra, você até tem a proteção ali do FGC, se for um título bancário, né? Mas depende também do valor que você tem investido na reserva de emergência. Então, essas são questões que você precisa tomar cuidado. O segundo ponto, que não faz parte de uma reserva de emergência, são ativos voláteis, como eu já falei, ações, fundos imobiliários. Né? Eu já vi a atrocidade, né, de pessoas falando que fundos imobiliários servem como reserva de emergência. Cara, aqui no Brasil as pessoas têm muito a ideia de que imóvel é um investimento muito seguro e etc. E tá, beleza, pode ser mais seguro do que outras coisas, mas fundo imobiliário oscila na bolsa o tempo todo, assim como as ações. Podem ser até menos voláteis do que as ações, mas oscilam o tempo inteiro. Então, o fundo imobiliário também caiu bastante lá em março de 2020, por exemplo. Pode oscilar bastante. Tá? E uma terceira coisa que você precisa tomar cuidado ao montar uma reserva de emergência é que você precisa ter o mínimo ali recomendável para você ter algum conforto, alguma tranquilidade com relação a isso. Então, o primeiro passo para você montar uma reserva de emergência, em primeiro lugar, você precisa entender qual é o seu custo de vida. E o que é custo de vida? Custo de vida não é salário, tá? Ah, Guilherme, eu ganho, sei lá, 10 mil reais por mês. O custo de vida não é o seu salário, porque a ideia é que você gaste menos do que ganha, né? Mas por que eu estou falando isso? Além disso, na verdade, além de gastar menos do que ganha. Mas o custo de vida é o custo básico de vida. Você não precisa colocar ali na conta da reserva de emergência uma viagem que você sempre faz. Pô, todo ano eu viajo e gasto um determinado valor e tal. Você não precisa colocar isso na sua reserva de emergência, porque isso é um extra, tá? Isso não é custo básico de vida. Custo básico de vida são as suas contas para manter a sua casa, né, alimentação, etc., colégio dos filhos, né, enfim, custos básicos para manter a sua vida funcionando no mesmo padrão de vida que você tem, tá? Mas é o básico, você não precisa incluir viagens, lazer e coisas do tipo, tá? Porque aqui a gente está falando de emergência. Então, é uma coisa que não precisa incluir aí custos extras, etc. Tá? Então, qual é o seu custo básico de vida? Né? Qual é o seu custo básico de vida? Esse é o primeiro passo. Primeiro passo. Vamos supor que você chegou na conta de 5 mil reais, que só para a gente fazer uma conta, tá? Então, meu custo básico de vida é 5 mil reais. Eu ganho 10, mas se eu for reduzir ali, dá 5. Beleza. O segundo passo é definir o tamanho da sua reserva de emergência. Então, o que eu diria que é o mínimo recomendável? Tá? Isso, claro que depende de cada um.
Mas eu diria que o mínimo recomendável são 6 vezes o valor do seu custo básico de vida. Por que 6 vezes? Porque aí você está garantindo 6 meses de custo básico de vida. Então, se o seu custo de vida é R$ 5.000, 5 vezes 6, 30. Né? Então, a sua reserva de emergência precisa ser de, no mínimo, R$ 30.000. Tá? Só que esse é o mínimo, porque a gente já viu, né, há um tempo atrás, se eu falasse para vocês isso há 2 anos atrás, como eu falei para algumas pessoas há 2 anos atrás, eu falava assim, cara, o ideal, o melhor dos mundos, é que você tenha 24 vezes o valor do seu custo de vida. E as pessoas falavam, pô, mas isso é muito, caraca, até eu chegar lá vai demorar, e aí eu vou, pô, ficar ali investindo só na reserva de emergência e eu não vou poder fazer outros investimentos, pô, vai demorar muito. E eu falava, cara, beleza, você pode ir fazendo isso aos poucos e tal, mas esse é o ideal, 24 vezes. Mas eu acho que todo mundo que está assistindo isso aqui já entendeu que 6 meses pode ser pouco, né? O que a gente viu acontecer aí ao longo do ano de 2020, que ainda está acontecendo, né? Dá para a gente chegar à conclusão. Eu acho que todo mundo que está vivo hoje na Terra consegue entender que 6 meses pode ser pouco, tá? Então, eu diria isso, que, cara, o mínimo recomendável são 6 vezes. Você começa a se aproximar ali do ideal com 12 vezes, pô, você já tem um ano dá para acontecer um problema, como o que a gente passou, a gente está passando, cara, um ano dá para você ficar mais tranquilo. Agora, 24 vezes, pô, é provável, eu não sei, mas é provável que esse problema pelo qual estamos passando hoje no mundo todo não dure 24 meses, né? Que acabe essa história toda antes de 24 meses. Então, 24 vezes o valor do seu custo de vida, uma reserva de emergência desse tamanho, é confortável, é tranquilo. Cara, aconteceu qualquer problema na sua vida, você sabe que você tem 2 anos de custo de vida pago, né? O seu padrão de vida do jeito que é hoje está pago. Se você mora num apartamento alugado, que o aluguel é X, você sabe que pode morar nesse mesmo lugar por 2 anos, independente do que aconteça de problema na sua vida, beleza? Então, 2020 serviu de prova para isso que eu estou falando, porque eu falava isso há 2, 3, 4 anos atrás e as pessoas achavam que era muito, etc. Né? Mas pelo menos isso, né? Pelo menos agora eu posso pegar o exemplo de 2020 para mostrar a importância de você buscar pelo menos, né, os 24 vezes o custo de vida. E eu não estou falando aqui que você vai, eu estou começando a investir agora, vamos supor. Você não precisa pegar tudo que você está investindo mensalmente para a reserva de emergência. Né? No primeiro momento ali, uma estratégia que você pode fazer, uma sugestão, é o seguinte: você pode, imagina que você está investindo R$ 2.000 por mês. Todo mês está investindo R$ 2.000. Tá? Estou dando um exemplo, tá? Isso depende de cada um. E aí imagina que 6 meses do seu custo de vida é 30 mil. Lá o exemplo de 5 mil de custo de vida, então 6 vezes é 30. Você vai investindo no primeiro momento os R$ 2.000 com o objetivo de atingir o mínimo, os 30 mil. Quando você chegar nos 30 mil, você pode pegar esses R$ 2.000 que você investe mensalmente e dividir. R$ 1.000 você continua colocando na reserva de emergência, porque, lembra, você quer chegar lá nos 24 meses. E os outros R$ 1.000 você já começa a fazer outras coisas. Compra Bitcoin, criptomoeda, ações, fundos imobiliários, sei lá. Isso vai depender do seu objetivo. Não estou te dando sugestões de investimentos aqui, mas eu estou te falando que você pode fazer outras coisas naquela outra caixa maior aqui dos seus investimentos. Você pode fazer outras coisas com esse dinheiro, dependendo de qual for o seu objetivo que você quer alcançar na sua vida, beleza? Uma dica bônus que eu te dou aqui para você considerar na hora de montar a sua reserva de emergência é a seguinte. Só tomar um gole aqui, não é suspense, não. É só porque a garganta está seca mesmo. Mas a dica bônus é a seguinte. É a dica do hedge do hedge. O que é hedge? Hedge é uma palavra em inglês para... a tradução é proteção. Né? Então, como você fala hedge em investimento,
é uma estratégia de proteção. Tá? Por exemplo, o ouro é considerado um hedge para uma crise. Né? Então, no momento de crise financeira, por exemplo, os investidores buscam ouro. Né? É um investimento considerado como hedge, como proteção. É só um exemplo. Tá? E o que é o hedge do hedge? A gente está falando aqui da reserva de emergência, que poderia ser considerado um hedge para imprevistos na sua vida, para emergências que aconteçam. Um hedge para proteger os seus investimentos mais agressivos, né, focados nos seus objetivos de longo prazo, proteger esses investimentos contra emergências que aconteçam na sua vida. Né? Então, esse é o primeiro hedge. A reserva de emergência, ele já é um hedge em si. Só que dentro da reserva de emergência, você vai colocar ali determinados investimentos. Como eu falei, exemplos. Você pode colocar títulos públicos fixados, quer dizer, pós-fixados, né, que são os considerados menos arriscados, porque, por exemplo, o Tesouro IPCA ou o Tesouro pré-fixado, eles são voláteis, podem ser muito voláteis, o preço deles pode oscilar bastante, mas o Tesouro Selic é menos volátil. Só que, por exemplo, quem me acompanha mais tempo talvez tenha visto no canal um vídeo que eu fiz nos últimos meses, ao longo aí do ano de 2020, foi no segundo semestre, se não me engano, que o Tesouro Selic deu prejuízo em alguns momentos aí em 2020. Então, o Tesouro Selic, que nunca, assim, nunca não, mas já aconteceu em poucos momentos da história desse título dar prejuízo. Né? O que significa isso? O preço dele cair. Né? Isso aconteceu por problemas de liquidez no mercado, porque a taxa de juros caiu muito. Eu não vou entrar muito no detalhe disso, mas se você quiser saber mais a fundo o que aconteceu, busca no meu canal um vídeo falando sobre isso, sobre o prejuízo do Tesouro Selic. Mas é uma coisa que não dá para desconsiderar. Então, o Tesouro Selic normalmente não dá prejuízo, ele segue a Selic e tudo certo. Isso aconteceu durante muitos anos. Então, beleza. Só que pode acontecer, né? Como aconteceu em 2020, um evento extremo de falta de liquidez, e o deságio do título subiu e, enfim, gerou prejuízo. Né? Então, cada tipo de investimento que você coloca dentro da sua reserva, ela tem também riscos. Então, é um erro, por exemplo, as pessoas acharem que títulos de renda fixa não têm risco. Tem sim. Tá? Tem risco de preço, né? Como eu já falei, o Tesouro IPCA, o Tesouro pré-fixado, até mesmo o Tesouro Selic podem sofrer oscilações de preço, né, que é o risco de mercado. Tem risco de crédito. O que é o risco de crédito? Você colocar num título de um banco lá e o banco quebrar e você tem que entrar na fila do FGC para receber o dinheiro, ou você até correr o risco de perder o dinheiro se você tiver aplicação acima de 250 mil, que é o limite de cobertura do FGC. Tem risco de liquidez, que é o risco de você não conseguir vender o seu título, resgatar o valor que tem ali dentro do seu título. Então, enfim, existem riscos, sim. Qualquer investimento que você faça tem risco. Até a poupança tem risco, tá? Poupança também é um investimento de renda fixa. Então, qualquer investimento que se faça tem risco. Até deixar dinheiro, assim, se você está achando, então eu vou guardar embaixo do colchão, até isso tem risco, tá? O dinheiro que você tem na sua conta corrente corre o mesmo risco da poupança, risco de liquidez, risco de crédito. Liquidez não, mas risco de crédito corre. E fugiu uma outra coisa que eu ia falar, mas enfim, paciência. Eu vou lembrar daqui a pouco. Mas até o dinheiro que você tem na sua conta corrente tem risco. E o dinheiro que você coloca embaixo do colchão corre um risco, que é o risco da inflação. Então, não tem para onde correr. A gente vai estar sempre correndo risco e o que a gente precisa fazer é administrar esses riscos. Então, o hedge do hedge é você entender o que você está colocando na sua reserva de emergência e como que você pode proteger aquilo. Né? Por exemplo, cara, eu vou colocar aqui na minha reserva de emergência, uma parte dela, eu vou colocar um título que, numa conta de um banco digital, do PicPay, sei lá o quê, vamos supor que o PicPay esteja dando 150% do CDI
tá? Com proteção da FGC e etc., e com liquidez diária, tá? Vamos supor. Eu não estou fazendo propaganda do PicPay, só estou usando como exemplo, porque me perguntaram isso esses dias. Mas imagina que uma conta digital qualquer, se você deixar o dinheiro parado lá na conta, você ganha 150% do CDI e pode sacar a qualquer momento, tá? Pô, beleza. Só que aí você já sabe, porque eu falei, que 150% do CDI com liquidez diária é, é provável que por trás ali tem um título que tem um risco um pouquinho maior do que um Tesouro Selic ou um título de um banco grande. Então, sabendo disso, você não vai colocar todo o seu dinheiro da sua reserva de emergência nesse título, nessa conta digital. Então, você pode colocar uma parte nessa conta digital, mas você usa um outro título mais de um nível de risco AAA, por exemplo, um Tesouro Selic, ou um título de um banco grande, como hedge contra esse investimento. Porque se acontecer algum problema com esse título lá, o banco quebrar e você entrar na fila da FGC, que pode demorar alguns meses aí para você receber o dinheiro de volta, você não compromete totalmente a sua reserva de emergência. Você tem outro título que não deu problema e que está lá, tem liquidez diária, está rendendo, etc., e você pode resgatar caso aconteça algum problema. Então, é importante a diversificação também dentro da sua caixa da reserva de emergência, ela também é importante por isso, para você controlar os riscos ali que envolvem essas questões, beleza? Então, essa é a dica, é o bônus hedge, ali é o risco do risco. E aí você pode falar, pô, Guilherme, mas qual seria o risco de crédito do título público? Cara, o risco de crédito do título público é um risco mais de inflação, né, que a gente tem visto nos últimos meses, né? Que é o seguinte, se o Estado quebrar e não tiver dinheiro para pagar os títulos públicos, o que ele faz? Ele imprime mais dinheiro e paga, né? Nem imprimir é modo de falar, porque hoje em dia eles apertam um botão e simplesmente cria dinheiro do nada, magicamente. Qual o problema disso? Isso é inflação, né? Isso pode causar inflação de preços, aumento de preços no futuro. Então, talvez, assim, isso é uma coisa mais avançada, tá? Toma cuidado com isso, mas é uma diquinha a mais aqui, mas com um percentual bem pequeno do seu patrimônio, você pode, da sua reserva de emergência, ou até fora da sua reserva de emergência, você pode colocar isso até nessa sua caixa aqui maior, mas pode ser um hedge da reserva de emergência. Né? Por exemplo, o ouro ele é um ativo escasso e que tende a se valorizar à medida que tenha um risco maior de inflação ou que esteja acontecendo mais inflação. Então, ao longo do tempo, é isso que tem acontecido. Ao longo das últimas décadas, é isso que tem acontecido. Quanto mais inflação foi criada, mais o ouro se valorizou. Então, um percentual pequeno, eu diria que de até, sei lá, 2, 3, 5%, né? Só um exemplo, você pode colocar em ouro, por exemplo, pode ser um hedge da sua reserva de emergência, entendeu? Não é reserva de emergência, porque o ouro é volátil também. O ouro pode subir, pode descer. É uma commodity negociada mundialmente e o seu preço depende ali do mercado, tá? Mas ele pode ser, você pode colocar ele na sua caixa maior como hedge, um percentual pequenininho ali como hedge da sua reserva de emergência. Só que toma cuidado porque isso é uma estratégia um pouco mais avançada, tá? Eu aprofundo isso em outros momentos, no curso, etc. Mas eu estou citando aqui para você entender que isso existe também, tá? Então, se você já tem investimentos e não tem reserva de emergência, ou não tem uma reserva de emergência satisfatória, né, que você acredite que é satisfatória, você precisa olhar para a sua carteira de investimentos e entender como que você pode realocar as coisas ali para montar a sua reserva de emergência, tá? É recomendável fazer isso. E se você não tem investimento, está começando a investir agora, está começando a montar o seu planejamento financeiro agora, o seu planejamento de investimentos, então já comece fazendo isso que eu falei, né? Primeiro passo, qual é o seu custo básico de vida? Qual é o segundo passo? Qual é o tamanho da reserva de emergência que você vai utilizar ele como foco, você vai mirar em construir num primeiro momento, né? E já destinar um valor, um pedaço dos seus investimentos, dos seus aportes mensais para isso, beleza? Alguma dúvida? Estou vendo que tem alguns comentários aqui
aqui nos comentários do YouTube, deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram também. Vocês têm alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei? Reginaldo falou, Guilherme, top demais. Valeu, Reginaldo, muito obrigado. Marcelo, verdade. Infelizmente, eu estou aprendendo isso da pior forma possível. Falta de conhecimento é o pior que o investidor pode fazer. Comprei CDB e fui descobrir que não posso liquidar antecipado. Pois tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a pessoa olha só para o lado ali da rentabilidade e fala, caraca, esse título aqui está rendendo 200% CDI. Aí você vai ver, cara, tem 3 anos de carência. Né? 3 anos de... Faltam 3 anos para você conseguir resgatar esse título. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Geralmente, os títulos que pagam, que têm uma rentabilidade maior, eles não têm liquidez, geralmente. Tá? Um título que tem liquidez, em geral, né, rende ali 100% ou até abaixo disso. Tá? 100% do CDI, tá, que eu estou falando. Então, pode ser que surja um título, uma conta de um banco digital e tal, que rende mais do que isso, pode ser, mas não é comum, beleza? Então, isso é muito importante também, ó. Até uma notícia que eu estava vendo aqui antes de começar, uma notícia do Estadão, tá? Segundo dados da Ambima, 62% da população brasileira não economizou no ano passado. Mais da metade dos brasileiros entrou na crise sem reserva financeira. Então, cara, imagina 62% da população brasileira, aconteceu todo esse problema aí que a gente viu. Pô, isso causa endividamento, pessoas se endividando, né? Causa uma série de problemas que não é desejável, não desejo para ninguém, tá? Então, ter reserva de emergência é um seguro, é a sua tranquilidade, tá? Cauê Silva perguntou qual é a melhor aplicação para deixar de reserva de emergência em 2021. Cauê, como eu falei, é importante diversificar, tá? Busque tanto em títulos públicos quanto em títulos privados também, CDB, LC, LCI, LCA, né? Busque esses títulos, sempre considerando rentabilidade, obviamente, é ideal que renda pelo menos ali 100% do CDI, e liquidez, tá? E também o risco, né? Não vai colocar uma parcela muito alta num título que está rendendo muito, mas que tem um risco maior. Né? Então, calibra isso e, cara, assim, o CDI, a Selic hoje em dia está em 2%, a inflação no ano passado foi 4,52%. E um questionamento que as pessoas fazem muito é, pô, a minha reserva de emergência perdeu para a inflação, né, do IPCA, medida pelo IPCA. É verdade, perdeu. Só que lembra que o principal objetivo da sua reserva de emergência não é rentabilidade, beleza? Não é rentabilidade. É óbvio que você tem que, pelo menos a longo prazo, a médio e longo prazo, ganhar da inflação de preços ali na sua reserva de emergência. Só que seu principal objetivo é ter dinheiro disponível para o caso de emergência, tá? Então você precisa de liquidez e de baixo risco. Não é rentabilidade, vem depois, tá? Você precisa também de rentabilidade, não vai colocar num título de um banco ruim aí, que paga 70% do CDI, mas você precisa, primeiro, de liquidez e baixo risco, tá? Então, é isso, fiquem atentos aí, forte abraço e até o próximo. Valeu!